Gênesis capítulo 22, versículo 1. Texto fácil, conhecido. Tem no telão ali, né? Então todo mundo pode acompanhar. Vamos ler comigo? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Só até aqui. Vamos lá de novo? Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Vamos ler de novo? E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Se assenta dando um glória a Deus. Queridos, eu queria falar sobre aprendendo com os erros de Abraão. Se você puder sentar agora, não andar, não circular. Acho que a gente tem que ter reverência à palavra de Deus. A gente tem que ter respeito quando o culto já começou. Então, só os obreiros, por favor, ande, circule. Se você puder se assentar e prestar atenção, vai ser uma bênção. Diga para quem está do seu lado, não conversa comigo, senão você vai tirar a minha bênção. Amém? Eu venho para a igreja, eu venho para aprender, irmão. Passear, a gente passeia no shopping, a gente passeia na feira. Mas eu ainda acredito que a igreja é um lugar de quebrantamento, de contrição, de gemido. E a gente precisa entrar nesse estágio de respeito. Eu quero falar sobre aprendendo com os erros de Abraão. Eu ouvi uma frase que ficou marcada no meu coração. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Que diz assim, que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Você já ouviu isso? E eu quero aprender com os erros de Abraão. Abraão que teve muitos acertos na sua vida, como todos nós temos. Mas Abraão também foi um homem que errou demais. E que nos deixou um ensinamento em cima dos seus erros. E eu falava com Deus e Deus falou comigo que nós precisamos colocar o nosso coração nessa palavra nessa noite. Quando nós lemos no capítulo 22 do livro de Gênesis, no versículo 1, a primeira parte do versículo é o versículo que inicia o capítulo 22, diz assim: e colocou Deus Abraão à prova. Para você que está me ouvindo e você não sabe quem é Abraão, deixa eu dizer rapidamente quem é Abraão para você. Abraão, ele foi um homem nativo da cidade da Caldeia, ou da cidade de Ur dos Caldeus. E ele veio da linhagem de Terá. Terá era o seu pai. Terá era um homem idólatra, um homem que fabricava ídolos, um homem que adorava imagens de barro. E ele nasceu dentro desse seio, dentro dessa casa, onde a adoração não era para Deus. Abraão não conhecia Deus, Abraão conhecia imagens de escultura, imagens de barro, imagens que o seu pai fizera. E Abraão, ele nasceu entre o rio Tigre e o rio Eufrates, na Mesopotâmia, e ali ele começa a sua história, ele começa a sua vida. E Abraão, ele teve que crescer dentro desse lar, um lar pagão, um lar que não tinha referência de Deus, que não tinha a imagem e semelhança dos valores morais do nosso Deus, o caráter de Deus. E naquela época, as pessoas cultuavam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Terra, eles tinham vários deuses. E Abraão não tinha referência em nenhum tipo de Deus. Abraão não conhecia quem era Deus. Então, Abraão, ele vai crescendo, entra na fase de adolescente, começa a entrar na fase de adulto. E Abraão, ele era um empreendedor, um homem poderoso, um homem que cresceu naquela terra e se tornou muito próspero.
Abraão, ele era rico. Quando eu digo rico, eu estou dizendo muito rico, muito próspero, violentamente abastado. Abraão, ele era financeiramente muito estabilizado. Ele tinha servos à sua disposição, ele tinha homens que estavam trabalhando para ele, ele tinha empregados. Na verdade, ele era um grande empresário daquela cidade, um agricultor, um pecuarista. Ele era poderoso na cidade onde ele cresceu, por volta da cidade onde ele nasce. E como ele tinha muitos servos, muitos trabalhadores que trabalhavam para ele, ele cresceu rapidamente. Ele ficou rico rapidamente, ele ficou próspero rapidamente. E aquele homem, ele era um homem visionário, ele trabalhava numa velocidade muito rápida, muito grande. Então onde Abraão chegava, as pessoas vinham até ele já montava o comércio e crescia. Só que foi nesse interim de uma vida profissional, de uma vida abençoada, que Deus resolve chamar Abraão, que Deus resolve visitar Abraão. Eu vou relembrar para você, Abraão não conhecia Deus. E a história vai contar que a chamada de Abraão acontece na melhor fase da vida de Abraão. Na verdade, todos nós temos uma chamada. A palavra chamada vem do grego vocare, que significa chamar. Deus te chama. Atender o convite divino é com você. Deus sempre vai nos chamar. Deus sempre vai nos buscar. Deus sempre vai tentar nos atrair até o centro da sua vontade. E a Bíblia vai dizer então que por volta de 70 anos, quantos anos? Está muito fraco isso, quantos anos? Quantos anos? 70 anos Deus vai chamar Abraão. Vocare, Deus chama Abraão. Tem gente que acha que está velho ou que passou da idade de ser usado por Deus. E eu vou dizer para você que Abraão foi chamado com 70 anos. O Salmo 90 diz que a nossa vida é curta, é breve. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés escreve sobre a brevidade da vida. Ele diz que 70 anos, 80 anos é o limite do ser humano. O resto é enfado e canseira. Agora imagina só, com 70 anos de idade, Deus vai se revelar para Abraão. A palavra revelar significa tirar o véu, tirar as escamas, mostrar de fato uma visão nítida do que ele precisava ver. E com 70 anos o seu ministério começa. E é interessante que não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abraão. Foi Deus que se revelou para Abraão, foi Deus que se mostrou para Abraão. E Deus vai dizer assim para Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, e você vai a uma terra que eu vou te mostrar. E naquela terra eu vou te dar muitos benefícios espirituais se você confiar em mim. Eu quero dizer para você que vai chegar um período da sua vida que Deus vai tirar o véu, vai deixar nítido o que Ele tem para a sua vida, o vocare de Deus para a sua vida, a vocação de Deus para a sua vida. Deus não te chamou simplesmente para você vir tomar uma ceia e estar no meio dos irmãos, em comunhão com os irmãos. Deus te chamou para você viver algo sobrenatural. E para que você viva algo sobrenatural, você não precisa muitas vezes ir até Deus, porque Ele já está atrás de você tentando te achar. O que você precisa é permitir Ele te encontrar, porque quando Ele te encontra, Ele deixa claro o que Ele quer para a sua vida, Ele deixa patente o que Ele deseja para o seu ministério. Só que todo homem de Deus, toda mulher de Deus que é chamado por Deus, vai precisar abrir mão de dois fatores de segurança. Dois fatores de segurança. E todo ser humano gosta de estar seguro. Todo mundo gosta de ter o seu salário no final do mês, ter a segurança, ter a casa, a cama quentinha, o carro para andar, o convênio médico. Todo mundo gosta de segurança. Segurança é algo bom. Só que quando Deus quer usar alguém no vocare, no chamado, alguém escolhido, Deus vai tirar os fundamentos dessa pessoa, vai deixá-la sem segurança. Eu não sei se você está aí, eu não sei. Porque sem segurança você vai precisar deixar de confiar em homens, que é o que você mais faz.
e começa a confiar em Deus, que muitas vezes é o que você menos faz. Deus vai falar assim: Abraão, sai da sua terra. O que Deus disse? O que Deus disse? Só as mulheres, o que Deus disse? Homens, ensina para elas. O que Deus disse? Sabe o que significa sair da sua terra? Sair do meio do seu povo, do meio da cultura, dos métodos espirituais que você aprendeu. Sair da sua terra está falando muito mais do que você sair do espaço geográfico, de um bairro, de uma localização, de uma cidade, de uma casa, de uma igreja. Sair da sua terra está dizendo o seguinte: eu não posso te usar, Abraão, se você não se desprender de alguns valores. Deus não vai te usar enquanto as suas bases forem as pessoas que estão à sua volta. Enquanto a sua base for o seu alicerce de segurança, Deus não pode te usar. Deus só vai te usar quando você for desprendido de algumas coisas. É aquela palavra simples: desapega, larga, solta, tira a sua mão. Por que você quer fazer tudo com a sua mão? Você quer dar jeitinho com a sua mão. E Deus está falando: desapega, solta. Você tem coragem de deixar algo pequeno para pegar algo maior? Você tem coragem de transferir o seu bordão para receber um cajado maior? Você tem coragem de deixar o seu cargo para receber um cargo maior? Ou você não tem coragem de desprendimento das coisas? Ele está dizendo: sai da sua terra, desprende. E diz mais: sai da sua parentela. Parentela significa laços familiares. Eu amo a minha família. Eu tive com a minha família esse final de semana. Eu amo a minha família. São lições que eu aprendi com a minha avó. A minha avó ainda é aquela senhorinha do coque, que ora muito, que geme muito pelos netos e pelos filhos. Eu vim de uma família de oração. Eu vi a minha avó durante toda a minha vida, 4 horas da manhã, dobrada ao pé da cama, chorando, banhando toda a cama dela de lágrimas. E detalhe, a minha avó não é nem cristã, porque a gente tem uma ideia de que só os crentes é o povo escolhido. Na verdade, Deus não é crente, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus é santo. É a gente que tem uma visão errada de Deus. E quando ele diz assim: sai da sua parentela, ele está dizendo o seguinte: você investiu em relacionamentos, você investiu em amizades, você conheceu pessoas, você está familiarizado com alguns ambientes. Deus está dizendo: sai de perto de algumas pessoas, quebra alguns laços de amizade, quebra alguns vínculos fraternos. Chegou o tempo de você sair de perto de algumas pessoas. Mas não é porque você é melhor do que elas, ou houve algum contrito entre vocês, não é nada disso. É porque se você sai de perto, Deus vai poder te levar em um lugar que você não foi ainda, e que Ele já preparou para a sua vida. O seu problema é o seguinte: você quer sair da terra, mas levando a avó, o vô, o amigo, o primo, o sobrinho, o papagaio, o periquito, o cachorro. Deus falou: é você sozinho. Tem coragem de sair, deixar todo mundo e vir comigo? A bênção é individual. Compartilhar ela é opção sua. Deus chama Abraão, e Abraão não sabe para onde vai. Ele não conhecia Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, ele não conhecia Deus. Então Abraão não sabe para onde vai, porque Deus não fala para onde Abraão ia. Deus só chama ele. Abraão não sabe para onde vai, mas o que é mais lindo, ele sabe quem vai com ele. Porque sempre que Deus vai te dar um projeto, sempre que Deus vai mostrar alguma coisa na sua vida, sempre que Deus vai te chamar, Deus nunca vai te dar o mapa completo do que você vai fazer. Ele vai te chamar e vai te colocar no escuro, para que você suba um degrau de cada vez. Você está aí, não? Deus nunca vai revelar o mapa completo. Deus sempre vai falar na medida do possível, detalhe por detalhe, passo a passo, luz a luz. Ele nunca vai se revelar por inteiro. Ele sempre vai falar: meu filho, faça isso. E agora, Deus? Agora você vai orar e depois eu vou te falar o que você tem que fazer. E agora, Deus, o que eu faço? Agora você vai orar mais um pouco e eu vou te mostrar o que você tem que fazer.
E agora, ora mais um pouco, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer o mapa completo, a gente gosta de ver o futuro, sendo que a gente nem preparou o presente em oração ainda. Abraão, ele tem certeza de quem vai com ele. E caminhar com Deus é a certeza que você nunca vai pisar em falso. Quer saber o que Deus tem para a sua vida? Obedeça o vocare, o chamado de Deus para a sua vida. Você quer saber o que Deus tem para o seu ministério? Você quer saber o que Deus tem para a sua vida profissional, para a sua vida financeira? Você quer saber o que Deus tem para os seus filhos e para o seu relacionamento sentimental? Entenda o vocare. Você foi chamado, então tem que obedecer. Os chamados precisam obedecer mais do que os escolhidos. Você foi chamado, e por aceitar o chamado você vai ter que obedecer, e a sua trajetória vai começar a ser construída. Porque quando Abraão ouve a voz de Deus, ele vai começar a ser apaixonado por Deus, ele vai começar a ser amigo de Deus. E a Bíblia diz que ele começa a ser tão amigo de Deus, tão apaixonado por Deus, que ele começa a construir altares. Ele cria um hábito, construir um altar. Onde ele passava, ele construía um altar. Você sabe o que significa altar? Altar é um lugar de renúncia, de entrega. Altar é lugar de você abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios. É sofrer o dano para abrir mão da sua razão. Altar é lugar de morte, de mortificação, de queimar o sacrifício. Altar é lugar de você abrir mão de tudo pelo tudo. Você está aí ou não? Altar é lugar de abnegação, é abrir mão do que você mais gosta. E Abraão, ele chega em um lugar chamado Siquém, e ele vai levantar o primeiro altar. A palavra Siquém significa ombro, lugar de maior força, ou de força humana. Então quando Abraão chega em Siquém, ele junta algumas pedras, ele deita o azeite, ele faz uma fogueira, e ele diz: esse lugar vai ser chamado de Siquém, porque eu não quero trabalhar na minha força, eu não quero trabalhar na minha força humana, e eu quero que você, meu Deus, seja o meu ombro. Você entende? Abraão, quando ele levanta o altar chamado Siquém, ele está dizendo: eu quero te entregar minhas energias, eu quero te entregar minha força, o meu vigor, o meu alento. Eu quero colocar minha capacidade de produção nesse altar. Eu quero colocar o meu entendimento, eu quero colocar sobre esse altar os meus sonhos, tudo que eu tenho. E hoje você não consegue mais fazer um altar de pedras, porque isso aqui eu não posso nem chamar de altar, eu chamo de púlpito. E tem gente que morre por isso. Vocês estão aí ou não? Altar é no secreto. E quem não tem altar no secreto precisa de púlpito para manifestar o que não tem, o que perdeu lá atrás. Por isso a nossa geração é fraca. É fraca porque não sabe deixar o ombro na mão de quem pode chorar com você no dia que você precisar. A nossa geração é fraca. Sabe por que ela é fraca? Porque a gente construiu altares visíveis para os homens verem, para os homens dizerem: você ora, você jejua, você lê a Bíblia. E Abraão fez altar no secreto, no sozinho. Ele disse: eu vou construir um altar chamado Siquém, eu vou dar minha força para Deus. Por mais que você seja habilidoso, se você for orgulhoso, você não passa de um hipócrita. Agora, se você for habilidoso e dizer: Deus, eu sou habilidoso, mas eu coloco em Siquém as minhas habilidades, eu coloco a minha força humana, Senhor, eu sou bom nisso, mas eu quero colocar no altar de Siquém. Bom é o Senhor na minha vida. E ele vai construir um altar chamado Siquém. Hoje não tem mais altares que a gente faz. Hoje o altar está no coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz que se você não guardar o coração, você vai perder tudo que Deus tem dado para você. Acima de tudo que você deve guardar, acima do seu iPhone, do seu iPad, do seu carro, guarda o seu coração. Acima da sua conta bancária, guarda o seu coração. O nosso coração é o nosso altar hoje. E hoje não é do lado de fora, é do lado de dentro. Toda guerra que você perde do lado de fora é porque você já perdeu do lado de dentro.
Quando você cai visivelmente para as pessoas verem, você já caiu dentro. As nossas guerras são travadas dentro da gente, sobre os altares que construímos. Então Abraão, ele vai construir um altar chamado Siquém, ou seja, o altar da revelação, porque a palavra Siquém significa ombro, mas foi nesse altar que Deus se revelou para Abraão. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você constrói um altar de adoração, esse altar vai caminhar de mãos dadas com a revelação. Quando você adora, Deus se revela. Quando você adora, Deus se manifesta. Quando você adora, Deus se apresenta a você. Quando você adora, Deus fala contigo. A Bíblia diz em Gênesis 12:7: apareceu o Senhor a Abraão, e ali edificou um altar ao Senhor que aparecera. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4:22: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, quando você cria uma adoração, você conhece Ele, Ele se revela para você. E Deus quer se revelar para você nessa noite. Deus quer se revelar na sua vida ministerial nessa noite. Ele quer se revelar como um Deus de altar para a sua vida nessa noite. Então Abraão vai fazer o altar chamado Siquém, e aí ele vai fazer mais um altar. Ele vai construir um altar. Então ele vai percorrendo até o lugar que Deus quer que ele vá, e no meio do caminho ele vai levantando altares. Ele levanta o segundo altar agora, chamado Betel. Diga assim, Betel, que significa casa de Deus. Diga, casa de Deus. Ele vai levantar um altar e vai dizer: casa de Deus. Casa de Deus, lugar de Deus está falando conosco. E ele vai construir o terceiro altar também. Ele vai chamar de Hebron. Diga assim, Hebron. Por que ele construiu o altar chamado Hebron? Porque ele teve uma divisão com o seu sobrinho Ló. Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. E toda separação cria dor. Você já teve de se separar de alguém que você ama? Sair de um emprego que você gosta? Terminar um relacionamento de anos? Você que foi traído, traída, ferido, magoado, você sabe que todo relacionamento que desliga tem dor, tem dano. Sim ou não? E aí ele vai colocar aquele altar de Hebron, porque ele sofreu muito com a separação de Ló. Vai ter momentos da sua vida que você vai ter que se separar de Ló. Ló não vai poder caminhar com você durante a vida inteira. Ló é só um período da sua vida. Ló é só um momento da sua história. O seu problema é esse. Deus falou: separa de Ló, deixa Ló viver de um lado e você vai viver de outro. E você continua querendo carregar Ló sobre a sua cacunda. Não, se Ló não for, eu não vou. Se Ló não tiver, eu não estou. Olha aqui para mim, irmão. Desliga. Desprende. Pastor, mas vai doer. Mas Deus mandou, desliga. Pastor, mas vou chorar. Se Deus mandou, desliga. Pastor, mas vai criar uma confusão. Se Deus mandou, desliga. O problema não é Abraão ou Ló. O problema é que as ovelhas estão sofrendo por causa da briga de Abraão e Ló. E tem gente sofrendo porque Deus mandou você fazer e você ainda não teve coragem de fazer. Essa palavra é para alguém que está me ouvindo aqui. Deus vai separar algumas coisas da sua vida. E quando separar, Deus vai falar com você. Porque Deus ficou em silêncio até Abraão se separar de Ló. Quando ele separou de Ló, se você ler o capítulo posterior, vai dizer: e Deus falou com Abraão. Deus está em silêncio, porque Ele não pode falar coisas com você enquanto você não se desprender de algumas situações. E sabe o que acontece? Os anos vão passando, e o maior sonho de Abraão era ser pai. Ele queria ser pai, o sonho dele era ser pai. Mas ele estava avançado em idade já. O maior sonho da sua esposa era ser mãe. E com 100 anos, quantos anos? 100 anos, a esposa de Abraão vai dar luz a uma criança. 100 anos. Imagina uma mulher dar luz com 100 anos de idade. Com 45 anos já é meio de risco, 50 de risco, se chegar. Imagina 100 anos de idade, Sara fica grávida. E era o fruto da promessa, era Isaac, o fruto da promessa.
E eu disse para você que Abraão, ele era um adorador nato, um adorador perito, um construtor de altar. Só que quando a mulher dele fica grávida, que era o maior sonho da sua vida, ele deixa a vida de altar de lado. Ele deixa Deus em segundo plano, porque Isaac vai nascer, vai crescer, e agora todo o tempo que Abraão tinha para fazer os altares, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar do seu filho. Então o tempo que ele parava na estrada e construía um altar de adoração, ele já não tem mais tempo para isso. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar do seu filho, ele vai levar ele para o colégio, ele vai voltar do colégio, ele vai ensinar alguns valores para ele. Ele vai brincar, ele vai jogar bola com Isaac. O tempo de Deus foi substituído para ficar com Isaac. Tudo que ele queria era Isaac, Deus deu Isaac para ele. Só que Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. E toda vez que você substituir o seu altar de adoração, Deus vai tirar de você o que você mais gosta. Você está aí ou não? Deus até te dá, mas depois Ele te pede o que Ele te deu, se a adoração for dividida. Tem gente que Deus deu um casamento, agora é só o casamento, Deus é segundo plano. Tem gente que deu o ministério roubou essa pessoa de Deus, Deus vai tirar o seu ministério. Tem vezes que Deus dá um trabalho bom, e a pessoa fala, estou cansado, pastor, ir para a igreja, não dá mais não, Deus já me abençoou. Deus vai tirar de você isso. Você está aí ou não? Ah, pastor, mas Deus está me abençoando. A bênção que te tira da comunhão do altar não é bênção, é maldição. Mas Deus está me prosperando, eu falo em línguas, eu dizimo, eu estou na igreja, mas se está tirando você do secreto, não é bênção, é maldição para a sua vida. E sabe o que acontece? Abraão vai idolatrar o seu filho, vai amar o seu filho como todo pai faria, vai gostar do filho, vai se relacionar com o filho. E Deus fica só observando Abraão, fala, que lindo, eu dei um filho para o meu filho, ele precisa cuidar da criança. Só que isso se passou 25 anos, que Abraão nunca mais levantou um altar para Deus. Quantos anos? 25 anos. Deus acordava, na verdade ele vinha na viração do dia, ele procurava Abraão, não achava. Deus, Abraão, cadê você? Não encontrava. Deus vinha à noite, cadê Abraão? Não encontrava. Então Deus ia para o seu trono, sentava e esperava de novo. Não, vou ver se meu filho vai fazer um altar para mim. Não fazia. E aquilo ali passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 25 anos depois, Deus, com saudade de Abraão, disse, eu vou precisar colocar Abraão à prova. Eu vou precisar colocar Abraão à prova, porque ele me esqueceu. Ele me deixou em segundo plano. E o texto que lemos diz assim, e depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Que coisas? Depois que ele deixou de fazer altares, depois que ele deixou de falar com Deus, depois que Deus deu Isaac para ele, ele esqueceu Deus. E a Bíblia diz que depois do nascimento de Isaac, o relacionamento de Abraão com Deus se esfriou, se perde, se definha. E se cronologicamente estiver certo, Abraão tinha de 20 a 25 anos. Ou seja, Abraão ficou entre 20 a 25 anos sem fazer um altar de adoração. Ele não levantou mais nenhum altar de adoração. E logo ele foi se esquecendo de que ele foi chamado pelo Vocari para ser um homem de altar, um homem de adoração, um homem de comunhão com Deus. É que você se esquece que Deus te chamou para comunhão, para adoração, e a bênção na sua vida tem se tornado maldição. Hoje é Santa Ceia, e tem muita gente aqui, irmão, que está cumprindo só um ritual. Vou tomar ceia, vou comer do pão, tomar do vinho, vou para casa, missão cumprida. Você se esqueceu do primordial, que é fazer o altar para Deus, para que Ele venha e se manifeste. Sabe o que acontece? Abraão faz uma festa dentro de casa, porque Isaac havia sido desmamado. E toda vez que a mulher
desmamava uma criança ou um jovem, porque eles mamavam até uma certa idade avançada, eles faziam uma festa. E Abraão deixou o altar para os banquetes, o altar para as festas. O entretenimento substituiu a adoração. O lugar de adoração foi substituída pelo lugar de distração. E eu vou liberar uma palavra para você que vai determinar o que você está ouvindo nessa noite. Se o diabo conseguir te distrair, ele consegue te dividir. E se te divide, ele te tira do foco. Por isso que tem muita gente distraída. Distraiu porque se ele te distrai, ele te divide. E se ele te divide, ele tira o que ele tem para a sua vida. Então Abraão vai fazer festa ao invés de adorar a Deus. Sabe o que acontece? Na primeira festa que ele faz, há uma briga dentro de casa. Ismael briga com Isaac. Irmão brigando com irmão. Filho do mesmo pai. Filho criado no mesmo lar, mas brigando. Vê se parece com a nossa geração. Dentro da mesma casa, dentro do mesmo relacionamento, dentro da mesma igreja, às vezes dentro da mesma empresa, às vezes dentro da mesma casa, mas uma discórdia. Por quê? Porque quando você para de adorar, a discórdia vai chegar para atrapalhar. Quando você para de buscar Deus, esquece Deus, vai começar a estourar guerras à sua volta. E foi isso que aconteceu. Foi muita festa, pouca oração. E na verdade a teologia que tem se pregado nos dias de hoje tem esfriado os nossos altares. Porque o altar atrai a presença de Deus, porque tem sacrifício vivo. Você é o sacrifício vivo. Você é o sacrifício vivo. O sacrifício não é mais uma oferta, onde você traz do domingo e fala: aqui é minha oferta. Essa é uma oferta alçada. Mas o sacrifício vivo é você. E o nosso problema é que Malaquias 1,17 vai descrever isso. Ele vai dizer o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunteis: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A gente traz qualquer coisa para Deus, oferece qualquer pão imundo para Deus e chama isso de adoração, chama isso de entrega, de renúncia, de altar. Deixa eu dizer para você, meu querido, você conhece muito bem os princípios de Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Na verdade, Ele não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Tudo. Ele quer você por completo. Só que Ele vai se esquecer de fazer altar, porque Isaac havia nascido. Tem gente que vai caminhar na prova há 40 anos, porque se Deus der o que quer, perde o foco. Que não seja você. Tem gente que passa a vida toda para Deus fazer algo, aí Deus faz, perde o foco. Tem gente que passa a vida toda orando para Deus colocar no trabalho, quando chega no trabalho, a primeira cobrança do diretor, ele fala: não estou sendo ganho para ser cobrado, estudei muito, ó, linha na pipa. É ou não é? O cara ora para casar, e quando ele casa, a primeira dificuldade familiar, ele fala: vou arrumar outra. Você já leu Efésios capítulo 5? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia não manda a mulher amar o marido, mas manda o marido amar a mulher. Então nós temos que amar nossas esposas. O meu maior ministério não é 4 paredes, é a minha esposa e os meus filhos. Deus não quer te dar nada para te prender. Se for para te perder, Deus vai segurar. Eu sou seu pai para dizer isso. Eu quero falar para você: toda vez que você se esquecer de Deus, e às vezes você está fazendo, mas é no piloto automático. Não, pastor, estou trabalhando na igreja, pastor, eu prego, eu canto, eu danço. Aleluia. Piloto automático, você está fazendo sem entendimento nenhum. E Deus está dizendo: você não está entendendo. Eu não quero o seu trabalho, eu quero o seu relacionamento comigo. Eu não quero força humana, eu quero o que você sente no meu colo. Converse comigo, põe meus sapatos. Você entende?
Você entende que Deus é Pai e Deus Ele quer que você se relacione com Ele? E Abraão se esqueceu de Deus. E Abraão vai cometer uma série de fracassos. O segundo fracasso que Abraão comete, irmão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança, escute isso aqui, ele vai fazer uma aliança com Abimeleque. A Bíblia diz isso em Gênesis capítulo 21, versículo 27. Gênesis 21, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz: e tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Ambos fizeram uma aliança. Alguém pode perguntar, mas pastor, qual mal tem em fazer uma aliança? Eu vou te falar. Não existe mal nenhum em você fazer uma aliança, contudo que Deus aprove essa aliança. E o problema de Abraão é que ele não orou a Deus. Ele já não fazia mais altares. Ele fez aliança com Abimeleque sem orar, sem pedir para Deus. Porque até as suas alianças, por mais espirituais que pareçam ser, precisa da aprovação de Deus. Até as nossas alianças precisam estar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Se você não orar para entrar nessa aliança, você vai acabar entrando em jugo desigual. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14, o que é jugo desigual? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou comunhão entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou entre a união de um crente ou um incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo está dizendo, tome muito cuidado para você não fazer uma aliança com quem não caminha na mesma fé, intensidade de adoração que você. As nossas alianças precisam serem feitas com Deus, em Deus e para Deus. Deus deve ser a testemunha da nossa aliança. O problema é esse, querido. Uma aliança só é de Deus quando Deus faz parte dela. Não, vou fazer uma aliança aqui com aquele irmão ali, que o irmão é uma benção. Deus está nisso? Não, pastor, me apaixonei e eu vou casar amanhã e é isso mesmo. Deus está nisso? Pastor, mas eu estou trabalhando ali, ele me chamou para ser sócio. Deus está nisso? Deus está lá? Sabe por quê, querido? Uma aliança errada vai destruir bases da sua vida. Tem gente quebrada porque fez aliança com gente errada. Tem gente machucada porque fez aliança com gente errada. Tem gente sem fé, sem espiritualidade porque entregou o coração e fez aliança com gente errada. Machucou, feriu, por quê? Você não orou, você fez o que você quis fazer. Deus deixou você fazer. Só que essa aliança não era de Deus. Alianças precipitadas. Quantas sociedades que jamais deveriam ter sido feitas. Quantos namoros que jamais deveriam ter acontecido. Quantas alianças erradas. Você vai buscar saída, sabe em quem? Você vai buscar saída, sabe em quê? Quando você faz uma aliança errada? Divórcio, murmuração. Aliança é pacto. Pacto, aliança é pacto de sangue. Você sabe o que é pacto de sangue, irmão? Quando você se aliancia a alguém, é um pacto. Então se você está na luz e se aliancia com quem está na treva, você fica em treva. Se você se aliancia, faz uma aliança com quem está no escuro, você fica no escuro. Você entende? Que aliança é coisa séria? Você entende que casamento é coisa séria? E se alguém está com aliança com você e está com problema, é porque você não orou para entrar nessa aliança. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele pegou as ovelhas do aprisco de Deus e fez uma aliança com Abimeleque. Essas ovelhas eram do aprisco de Deus, não era dele. Em outras palavras, ele estava sacrificando o que era de Deus para com o ímpio. Porque se você não sacrifica no altar de Deus, você vai ter que sacrificar no altar do diabo. Se você não sacrifica no altar de Deus,
Você vai ter que sacrificar no altar do mundo. Abraão vai se esquecendo de Deus. Sabe o que ele faz, irmão? Ele vai levantar um bosque. Ele vai levantar o quê? Um bosque. Um homem que levantava altares agora vai levantar um bosque. O que é um bosque? Ele vai plantar uma árvore. Ao invés de ele fazer um altar, ele planta uma árvore. Qual que é o problema, pastor? Deuteronômio 16, 21 diz assim, ó: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor seu Deus, que fizera para ti. Quem plantava árvore era o povo pagão, idólatra. Homem de Deus fazia altares. Só que Abraão está desviado e não sabia. Ele vai levantar uma árvore e ele vai cometer mais um erro. Sabe por quê? Porque árvore é uma planta solitária. Você planta uma árvore, esquece. Daqui a um tempo ela vai crescer sozinha. Vai crescer e vai ficar formosa. Você nunca viu uma árvore andando sozinha de um lado para o outro, já viu? A árvore ela é plantada e ela fica. Ela é uma árvore solitária. A árvore ela é solitária, ela é plantada e fica. E Abraão, ele estava tendo uma visão errada de Deus, porque a planta solitária significa que a ausência de Deus, uma vida solitária sem Deus. E a planta no deserto, essa planta era uma tamargueira, é uma planta de deserto, ou seja, a vida de unção de Abraão estava seca, sem vida, sem unção, sem raiz, sem propósito. E ele vai imitar os cananeus, porque quem plantava a árvore era cananeu, não era judeu. E aí a tipologia de muita gente que está tentando imitar o mundo para dar certo. A gente se parece muito mais com o mundo do que o mundo se parece com a gente. Às vezes você vê alguém na rua assim, você não sabe se é cristã. Não é nem pela roupa, pelo estilo, porque isso não tem nada a ver. Mas é pelos hábitos. É pela vida de conduta. É pelo caráter. E Deus vai tratar do nosso caráter esse ano. Deus vai tratar no caráter do povo que é escolhido. Chega de dar mau testemunho. Chega de fazer o que os cananeus estão fazendo. De dançar como eles dançam. De trabalhar como eles trabalham. De exercer a profissão como eles fazem. Está na hora da gente ser o povo diferenciado. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Será que alguém aqui poderia dizer isso? Olha para mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Será que alguém, quando olha para você, quer te imitar? O que alguém imitaria em você? O que alguém copiaria em você? Qual qualidade alguém copiaria em nós? Paulo disse: me imite, porque eu imito a Jesus. Eu me entrego como ele se entrega. E a planta, você planta e ela vai crescer sozinha, uma árvore vai crescer sozinha, mas um altar requer dedicação, esforço, sacrifício. E a nossa geração é fast food, irmão. É comida rápida, é bênção rápida, é promessa rápida. É tudo muito rápido. Por isso que Deus tem cobrado maturidade da nossa vida. Porque maturidade está ligada a uma vida de construção diária, uma vida de entrega diária, uma vida de busca diária. Por que Abraão plantou uma árvore? Porque ele se esqueceu de como confeccionava altar. E árvore, você já parou debaixo de uma árvore no sol? O que a árvore proporciona? É isso que a gente quer, sombra e água fresca. A gente se acostumou com essa vida. Sombra e água fresca. E Deus vem nos desiludir nessa noite dizendo: ei, você se esqueceu de fazer altar. Você se esqueceu de Hebron, você se esqueceu de Betel, você se esqueceu de Siquém. Eu vou tomar o que você mais gosta. Eu não sei se eu falo isso aqui ou não falo. A proposta dos falsos profetas é essa: sombra e água fresca. É uma mensagem lightzinha de vitória. Sombra e água fresca. É uma mensagem que amacia o seu ego, o seu coração. Sombrinha e água fresca. É uma mensagem que massageia o seu gramute, coloca lá em cima. Sombra
e água fresca. E eu vou dizer para você, você vai até passar pela sombra e pela água fresca, mas é uma passagem. Sombra e água fresca vai ser quando a gente chegar na sala do trono, no banquete celestial, irmão. Agora é hora de levantar altar, de trabalhar para Deus, de evangelizar, de abraçar o pobre, o órfão, de sair para a rua, de parar de brigar dentro de quatro paredes e começar a cumprir o eclésia, tirados para fora. O seu problema é esse: você deixou de fazer o que Deus mandou para copiar o que estava dando certo. Ah, está dando certo, vou fazer igual. Nem tudo que dá certo é o certo. Eu estava falando com um irmão que ainda ontem que queria fazer uma semente de 20 cadeiras na igreja. O irmão tem 4 filhos. Você está aí? Diga amém. 4 filhos, uma casa que não está nem rebocada ainda, um carro quebrado, uma vida simples. Eu fiz a conta rápida: R$87 vezes 20, quanto que dá? Quanto? R$1.740. Eu fiz uma conta rápida. E eu fiquei pensando, falei, cara, R$1.700. O cara tem 4 filhos, cara. A casa sem reboque, o carro quebrado. O cara diz, pastor, eu vou doar 20 cadeiras. Sabe por quê, querido? Quando se tem menos, se dá mais. Encontre um pobre que eu digo é alguém necessitado. Em algum lugar ele está comendo alguma coisa, ele divide com você. Aquela história, né? Casa de gente simples, todo mundo come, todo mundo se alimenta, porque o pobre tem um poder de multiplicação muito maior do que o rico. Quando a gente tem menos, a gente dá mais. E quando se tem mais, se dá pouco. Por quê? Já tenho o que eu quero, para que eu vou sacrificar? Já está feito. Já está plantada a minha árvore, estou na sombra e na água fresca. Querido, eu aprendi uma coisa: se você não sacrifica para Deus, você vai ter que sacrificar para o diabo. Sabe o que acontece, irmão? Deus vai colocar Abraão à prova. Sabe o que Deus fala? Olha o que a Bíblia diz. Acrescentou Deus a Abraão: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, Isaque, sobre no monte Moriá e ofereça o seu filho em holocausto para mim. Você está aí ou não? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: como você deixou de fazer altares, eu vou ter que tirar o que você mais gosta, que é o seu filho. Você vai pegar esse menino que você ama e você vai me devolver. Abraão, quando ele vai chamar Isaque pergunta: papai, o que está acontecendo? E eu acredito que ele, no coração dele, ele diz: Deus está me chamando de volta a sacrificar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. A Bíblia diz que o homem que endurece o seu coração, ele será guardado para o dia do juízo. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, eu tenho saudade de você. Como você já não me sacrifica mais, eu vou tirar o que você mais gosta, teu filho. No meio do caminho, Abraão vai contendo a sua estrutura, porque tem hora que você tem que ser forte para não demonstrar fraqueza. Abraão pergunta: papai, tem fogo, tem lenha, tem cutelo, cadê o cordeiro que não tem? Cadê, pai, o cordeiro? Tem fogo, tem lenha, e eles estão subindo o monte Moriá. E Abraão sabia no coração dele que Deus estava levando ele para voltar a fazer altar. E Isaque perguntou: pai, tem fogo, tem lenha, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? É nesse gabarito de filhos que Deus está levantando. Gente que está no meio do fogo, mas o fogo não é o suficiente.
Gente que quer o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Deus quer levar a gente nesse nível, querido. Porque tem gente que está satisfeita com o fogo. Pula, sapateia, fala em línguas. Deus tem fogo, amém. Tem gente que gosta da lenha. O que é a lenha? É o glória a Deus, é o aleluia, isso é uma benção. Tem gente que carrega cutelo. Porque no meio do fogo sempre vai ter alguém com cutelo na mão para te ferir. Tá aí ou não? Mas tem gente que se preocupa no meio do fogo, do cutelo e da lenha. Onde está o cordeiro? Não cante se o cordeiro não tiver. Não prego se o cordeiro não tiver. Cadê o cordeiro? Se o cordeiro não tiver, para que a gente está subindo para o monte? E o pai disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando ele está subindo no monte, tem aquele altar de pedra. Estou partindo para o final. Isaac já era grande, um homem formado, talvez igual eu, ou um menino. Os historiadores não conseguem definir direito isso, mas eu sei que a Bíblia diz que, chegando no Monte Moriá, depois de dias andando, ele pegou aquele menino, colocou sobre o altar da pedra, e sobre uma pedra, a Bíblia deixa bem claro que ele pegou uma corda, ele colocou a lenha sobre Isaac, ele colocou o fogo sobre Isaac, mas ele pegou uma corda e ele amarra o seu filho Isaac no altar. O que ele faz? Ele amarrou o seu filho Isaac no altar. Porque quem está amarrado no altar não tem força para sair do altar. O Pai quer nos amarrar no altar. Aonde tem fogo, lenha. Ele nos amarra no altar. O nosso problema é que a gente é liso, né? Deus vai para nos amarrar e a gente quer sair do altar. Só que Isaac vai me ensinar uma coisa. Quando ele deita sobre o altar, o pai vai amarrar ele. E ele sabia que ele era o sacrifício. E aí de repente o pai pega a faca, que é o cutelo. E quando o pai vai sacrificar seu filho, porque aqui está a pergunta: por que as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que levantam o cutelo para a gente? Pergunta para quem está do seu lado: por que será que as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que vão levantar o cutelo para a gente? Isaac está deitado, Abraão está aqui. Quando Abraão vai levantar o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, Deus levanta do trono e diz: Abraão, 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 para tudo aí, meu filho. Não faça mal ao menino. Olha para o seu lado. E quando Abraão vê, tinha um novilho amarrado pelo chifre. Abraão começa a chorar e Deus começa a falar no coração de Abraão: meu filho, eu não quero o teu filho, porque foi eu que dei ele para você. Eu só quero que você não divida a minha glória com ninguém, a minha presença com ninguém. Volta a sacrificar. E quando ele vê o cordeiro, irmão, ele tira o cordeiro do chifre e ele desamarra e fala: agora eu vou sacrificar a Deus, eu vou voltar a fazer altares para Deus. Só que o que é o mais interessante está aqui, irmão, que ele havia amarrado Isaac sobre o altar, então ele tinha que tirar Isaac do altar para colocar o cordeiro para sacrificar. Só que alguém amarrado do altar não quer sair mais. Você está aí ou não? Abraão fala: filho, desce daí, Deus já proveu o cordeiro. Ele fala: pai, está tão gostoso esse altar, está tão quentinho aqui. Eu não quero sair não, pai, está tão... tem fogo aqui, não saio. Sai daí, não saio. Obreiro que está amarrado no altar não dá trabalho. Líder que está amarrado no altar não dá trabalho. Pastor, bispo que está amarrado no altar não dá trabalho. Filho amarrado no altar não quer sair. Se saiu porque nunca teve amarrado. Porque quando você amarra no altar, irmão, é tão gostoso o fogo. Você fala: não saio daqui não, irmão. Desce daí, filho. Deus já proveu o cordeiro e fala: pai, não saio, eu estou amarrado. Eu estou amarrado. Aonde você está amarrado? Pelo chifre ou no altar? Quem te amarrou?
os problemas ou seu pai que te amarrou no altar? Deus está te dando uma chance nessa noite. Antes que Ele venha pedir o seu Isaac, a quem tu amas, a quem você mais ama, Ele está te dando uma chance nessa noite de você voltar a construir um espaço para adoração, só para Ele, exclusivamente dEle, eternamente dEle. Não pare de fazer a sua comunhão, o seu devocional diário com Deus. Não deixe a sua Bíblia no seu carro, quando você parar você lê. Não deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 91, por mais que é um salmo de defesa. Leia na sua casa, estude na sua casa, medite na sua casa. Se você se esquece do que Deus tem feito, e depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Deus tem te provado, Ele tirou tudo que você mais gosta. Deus tem tirado os seus alicerces. Tem gente que perdeu família, tem gente que perdeu trabalho, tem gente que perdeu posição, tem gente que perdeu, sabe por quê? Você substituiu os altares de adoração pela bênção, pela promessa, pelo glamour. E Deus está dizendo, se você olhar para o lado direito, você vai ver um cordeiro. Volta a sacrificar, volta a adorar, volta a gemer, volta a se entregar. Lembra de Siquém, lembra de Hebron, lembra de Betel. Lembra quando você gastava tempo subindo para o monte, descendo, lembra disso? Lembra quando você lavava a roupa chorando, você lembra disso? Você lembra quando você ia para o trabalho naquele trem cheio, derramando lágrimas com foninho de ouvido, lembra disso? Lembra disso? Quando você vinha para a igreja contrito, quebrantado, dizendo, Deus fala comigo, usa aquele cara, aquele pregador para falar o meu coração. Você lembra de quando você era um próprio altar queimando em chamas? Você se lembra disso, que você saía do culto, irmão, você ia para sua casa orar? Quantas vezes eu saí do culto de manhã, quando eu era pastor em Guarulhos, o culto acabava às 11, chegava em casa 1h da tarde, enquanto a minha mulher fazia almoço, eu ia para o quarto da oração queimar como uma vela. E Deus disse para mim, eu estou com saudade de quando você saía do culto e ia para o quarto. Volta. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Você vai optar ficar no altar amarrado ou se desprender. E eu quero dizer para você, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus não quer os seus recursos, Ele quer você. Se coloca de pé, querido. Eu quero que você feche os seus olhos e você faça uma análise de qual local você deixou de fazer o seu altar. Qual foi o último dia que você juntou algumas pedras e marcou aquele lugar como um altar de adoração? Qual foi, querido? Qual foi, querido? Quem não sacrifica no altar de Deus, sacrificará no altar do mundo. Tem gente que parou de sacrificar para Deus, hoje está sacrificando na clínica. Tem gente que parou de sacrificar para Deus, hoje está sacrificando no hospital, gastando dinheiro com advogado, divórcio, separação, crise. Tem gente que deixou de sacrificar para Deus e a sua reputação foi sacrificada. Por quê? Porque Deus ficou em segundo plano. Deus vai me colocar na prova toda vez que eu deixar de sacrificar. Deus me colocará na prova todas as vezes que eu faço uma aliança errada com alguém. Deus me levará ao Moriá todas as vezes que eu esquecer de adorá-lo. Davi no Salmo 27, no versículo 4, ele disse: uma coisa pedi o Senhor e a procuro, que eu possa morar na sua casa, ou seja, no seu altar, todos os dias da minha vida. Deus chama Abraão a Moriá para que ele volte. Eu estou convidando você para voltar. Não é voltar para a religião, não é voltar para o cristianismo, é você voltar a sacrificar a Deus. A vida tem que continuar, a sua vida de altar não pode parar. O seu primeiro amor não pode morrer. O problema de Abraão é que o primeiro amor dele morreu depois de 25 anos.
Ele ficou empolgado com aquilo que Deus deu a ele, que ele se esqueceu do primordial que era Deus. E Deus chama ele ao Moriá. Que Deus nos leve ao Moriá de Deus.